Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Meio-dia e 47 minutos, hora de falar com ela, Economia com Juliana Rosa. Juliana Rosa, tá parecendo em alguns momentos que é a coluna do caranguejo, né? Porque as coisas ou andam de lado ou andam um pouquinho para trás. E hoje, nessa linha caranguejo, mais informação sobre desempenho de um setor. E que também está andando de lado. E andando de lado no mês mais... Claro, os dados não se referem ao mês de dezembro. O mês de dezembro está só começando. Tem aquele efeito retrovisor. Mas nós estamos entrando no momento do ano onde o comércio tem que bombar. O comércio tem que bombar. E aí, previsões para o Natal, projeção, claro que o Natal é o período mais importante. Conta para nós o que esses números sugerem. Oi, Neg, tudo bem? Boa tarde para você, para Débora aqui, para o Fábio, para você ouvinte. Então, menino, esse número veio muito ruim, né? Gostou do menino? Adorei, obrigado. Então, menino. Eu fiquei muito feliz. O número de outubro veio muito ruim, havia já uma expectativa de recuperação do comércio, porque já tiveram 2 meses seguidos de queda das vendas do comércio e a previsão média aí do mercado financeiro era de alta e veio a terceira queda seguida. E isso está claramente ligado à inflação, quando a gente olha o que mais caiu quase tudo aqui de quando a gente olha os segmentos. De 10 grupos, a gente tem 7 com queda de vendas. Mas olha que interessante, né? Quando você olha entre as maiores quedas, coincide com os maiores aumentos de preços, os vilões da inflação. Supermercados e combustíveis. E o interessante é notar que você vê que tem a ver com inflação porque cai a venda, só que a receita aumenta, ou seja... tem menos gente comprando, só que como as pessoas estão pagando mais, o setor está tendo um aumento de receita. Então isso mostra claramente que a inflação, segundo a análise aqui dos economistas, tem a explicação direta de um poder de compra reduzido que você tem, né? Então você gasta mais no supermercado para levar menos coisas. Outra questão também que chama atenção tem a ver com aquela falta de insumos para a indústria, principalmente a indústria automotiva ainda está sofrendo muito com a falta de matéria-prima, que é um problema causado pela pandemia, está atrasando muito a entrega de chips, mas também de pneus, segundo as montadoras, falta container, os fretes estão caríssimos, e aí quando você olha aqui, tem uma queda grande na venda de veículos, novamente. E outra coisa que chama atenção é o fato de que hoje começa a reunir, hoje vai ter a decisão, né, de aumento de juros, provavelmente, e a gente já começa a perceber que o crédito mais caro também limita o consumo de alguns produtos. Por exemplo, móveis e eletrodomésticos estão com o 5º mês seguido de queda de vendas, material de construção também, e são coisas que normalmente você compra parcelado, então depende muito de você ter acesso a crédito, você tem um crédito que está dificultado pelo aumento de juros. E aí, o que eu percebi nesse momento é que tinha muita gente achando que como a inflação está muito pesada, é importante combater, claro, a inflação, porque você vê, né, se você não faz nada, a economia vai encolhendo, porque cada vez você tem menos poder de consumo das pessoas para fazer a roda da economia girar, mas o negócio está tão fraco e é número do 4º trimestre, já depois da recessão que a gente deu aqui do 3º trimestre, o número da indústria veio muito ruim, o número do comércio hoje veio muito ruim, já em relação ao 4º tri, e a gente pode ter número negativo também no 4º trimestre, segundo os economistas, pelos dados de hoje. Então, o que se imagina é que o Banco Central possa subir os juros, mas com a mão um pouco menos pesada, porque também se sobe demais os juros, aí você afunda mais ainda a economia, né, Maneg? Deixa eu te perguntar, ontem o professor José Roberto Mendonça de Barros, conversando com a gente, ele lembrou que os juros demoram um tempo
para eles entrarem na economia e produzirem uma mudança no cenário. Ele lembrou que isso pode levar de 3 a 6 ou até 6 meses. Ou seja, a gente está reagindo hoje à taxa de juros de 6 meses atrás, digamos assim, Isso. simplificando. Significa que a taxa de juros que a gente vai ver a partir de hoje, elas vão impactar a nossa realidade lá por maio do ano que vem. Sim. Nesse caso, se já está parando, como você mostrou Pois é. todo dia aqui, você mostra que está parando. Como é que vai estar a economia em maio do ano que vem? E aí você disse, isso sugere até que o Banco Central possa, ao subir os juros, não dar aquela estilingada de 1,5 ponto que se teme e tal, mas o que pode acontecer em maio do ano que vem? A gente iniciar um processo, você já anunciou aqui, recessão técnica. E aí, maio do ano que vem, o que você vai contar para nós? A gente está vivendo um momento duro, né, que é a chamada estagflação, economia parada e inflação alta. Não é uma decisão fácil, mas o que os economistas têm defendido, Eneg, é que se deixou a inflação subir muito no Brasil. Uma inflação acima de 10% tem o remédio amargo, que é aumentar juro, porque não tem muito o que fazer. O que se pode discutir é o quanto se subiria de juro, né? Antes desse número de hoje, tinha apostas até mais agressivas do que 1,5 ponto de alta da Selic. E agora tá prevalecendo a visão majoritária que 1,5 ponto tá ok, que já é coisa pra caramba, né? Numa tacada só, você tirar a taxa Selic de 7,75 para 9,25%. Vai ser, se isso acontecer, a maior alta em tão pouco tempo, em quase 20 anos. Então, o Banco Central está sendo muito agressivo. Agora, a gente tem um problema grave, que ontem eu fiz essa pergunta sobre o quanto que a economia brasileira precisa subir tantos juros se outros países não estão com a mão tão pesada quanto aqui no Brasil, né? Mesmo com inflação alta. E o André Braz, que é um grande especialista em inflação, entrevistei ele ontem no Band News TV, e ele estava me dizendo uma coisa interessante, que ele diz que uma inflação acima de 10% no Brasil tem uma característica diferente de outros países, que é a indexação. Né, Eneg? Você que eu chamei de menino, mas não é tão menino, com certeza já cobriu muito essa questão que está muito enraizada no Brasil, que é a nossa história de inflação alta. Então, enquanto a gente não tiver no Brasil uma segurança em relação à inflação, a gente tem uma indexação que é uma espécie de segurança. Então, assim, boa parte da inflação de agora, a gente já está empurrando para o ano que vem, porque no Brasil tem uma indexação forte. A escola, né, ela vai reajustar com base na inflação passada, mesmo que a inflação vá cair, então vai carregando o aumento de custo, de plano de saúde, salários, né, e tudo é reajustado com base no que subiu para trás. Então não tem muito o que fazer, só quando a gente tiver, segundo o economista André Braz, uma situação onde a gente não tenha que ter indexação e que a gente consiga no Brasil negociar setor por setor, caso a caso, né, se tem realmente que subir ou não, se teve aumento de custo ou não, porque não faz sentido aumentar para todo mundo, né, com base em inflação passada. Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente fala do IGPM, né, o que tem a ver a gente reajustar o nosso aluguel pelo IGPM, porque sobe o petróleo, sobe a soja, sobe o milho, não tem nada a ver com o custo do aluguel, né? Mas a economia brasileira, ela vive ainda esse resquício do período hiperinflacionário. Então é muito difícil não subir juro numa economia tão indexada como a do Brasil. Achei interessante a gente refletir também sobre esse modelo que a gente tem no Brasil, que é singular em relação a outros países que não estão tendo que subir tantos juros. É isso aí. Economia, Juliana Rosa, hoje quarta-feira, amanhã conversa com a gente. E é o peso da tradição, né? A gente faz assim porque sempre fez. E sempre fez porque sempre teve motivo. Aí quando o motivo some por um tempo, a gente não matou a indexação, o sistema continua indexado. Quando surge de novo a inflação, a indexação realmente vira um problema. Juliana, então amanhã a gente volta a conversar, tá? Valeu, brigadão! Valeu, beijo menino e meninas aqui do estúdio. Valeu. Beijos.